Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Zélia estava determinada a arrancar uma confissão de Juliano. Depois de semanas arquitetando cada passo com frieza, ela finalmente se viu frente a frente com o homem que havia arruinado tantas vidas. Usando o próprio charme e uma conversa aparentemente casual, tentou levá-lo a falar demais. Mas Juliano, astuto, percebeu algo estranho no ar. Seus olhos se estreitaram e, com um gesto brusco, vasculhou o ambiente até encontrar a escuta escondida entre livros na estante. Desligou o aparelho com raiva, deixando claro que o jogo agora tinha mudado. Enquanto isso, Bia chegava à fábrica, ainda sem saber que Maristela, sua principal rival, estava à sua procura. A jovem estava decidida a retomar o controle dos negócios e investigar os passos de Juliano por conta própria. No escritório, os rumores sobre uma possível mudança de comando deixavam os funcionários inquietos. Em outro canto da cidade, Vera aconselhava Lígia com sabedoria e empatia. Se você ama o Raimundo, minha filha, diga a ele. Homens não leem pensamentos, disse, firme. Lígia, dividida entre o orgulho e o coração, ouviu também os conselhos de Teresa, que a encorajou a lutar pelo que sentia. Reconquistar não é sinal de fraqueza, Lígia. É sinal de coragem. O delegado, por sua vez, se debruçava sobre a fita gravada que havia recebido anonimamente. A voz de Juliano, mesmo indireta, levantava suspeitas sérias. O conteúdo da gravação era fragmentado, mas suficiente para levantar a possibilidade de novas investigações. A escuta comprometida por Juliano acendeu o alerta. Alguém estava chegando perto demais da verdade. No estúdio de televisão, Topete promovia mais um de seus programas cheios de carisma. Anitta, convidada do dia, rendeu boas risadas e provocou a plateia com seu jeito irreverente. A interação entre os dois revelou uma química inesperada, e o público adorou. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Na mesma noite, Lígia tomou coragem e surpreendeu Raimundo. Durante uma pequena confraternização na boate, ela subiu ao palco e, com voz trêmula no início, começou a cantar uma música que compôs especialmente para ele. Raimundo, visivelmente emocionado, lutava para manter a compostura enquanto os olhos brilhavam com saudade e carinho. A plateia, sem entender totalmente o contexto, aplaudia de pé. Enquanto isso, Maristela discutia com Basílio nos corredores da empresa. Acusava-o de traição e gritava que não abriria a mão da fábrica que construiu com tanto esforço. Ninguém vai me arrancar o que é meu por direito, Basílio! Nem você, nem aquela garota mimada! Disparou, referindo-se a Bia. Determinada, Maristela procurou a jovem para um acerto de contas. Sabia que estava travando uma guerra silenciosa e o próximo passo poderia definir o destino de todos os envolvidos. Zélia está disposta a ir até o fim para se redimir e limpar o nome de Clarice, injustamente acusada de assassinar Valéria. Movida pelo desejo de justiça, a loira aceita um plano arriscado, arrancar uma confissão de Juliano, o verdadeiro culpado. Ciente do perigo, Zélia sabe que poderá pagar com a vida, mas mesmo assim aceita o sacrifício para salvar Clarice. A história começa com Beatriz desesperada, temendo que sua mãe seja presa. Ela procura Basílio em busca de ajuda, e mesmo sem provas materiais do crime de Juliano, o rapaz propõe uma solução ousada: gravar a confissão do vilão. Beatriz, inicialmente descrente, lembra que Juliano já confessou um crime em um momento de raiva, e juntos, eles percebem que essa é a chave para libertar Clarice. Basílio sugere usar Zélia como isca, e para surpresa de todos, a loira aceita prontamente. Ela quer ver Juliano e Maristela atrás das grades, pagando pelo que fizeram com seu marido e seu filho. O plano é atrair Juliano até a perfumaria carioca com a falsa promessa de que ele será reintegrado ao cargo de vice-presidente. Enquanto isso, escutas são instaladas na sala da presidência, e Beatriz e Basílio se escondem, prontos para gravar a confissão. Na casa dos Alencar, Juliano está cada vez mais descontrolado, inconformado com as derrotas recentes. Ao receber a ligação de Zélia, inicialmente desconfia, mas ela finge ter saudades da parceria dos dois e diz que precisa conversar pessoalmente. Juliano, armado, decide ir até a perfumaria, mesmo com os alertas de Maristela, que desconfia de uma armadilha. Já na empresa, Beatriz e Basílio se escondem no antigo armário onde Juliano costumava esconder os quadros de Clarice. Tudo está pronto. Zélia recebe Juliano com um sorriso falso e começa a seduzi-lo, lembrando dos momentos que viveram juntos e fingindo querer formar uma aliança.
Ela se mostra disposta a colocá-lo de volta na diretoria e diz que Clarice logo será presa. Envaidecido, Juliano começa a falar demais. O vilão cai direitinho na armadilha e acaba confessando o assassinato de Valéria. Se gaba, inclusive, de ter conseguido incriminar Clarice. Beatriz e Basílio, escondidos, gravam tudo. Porém, o plano quase desmorona quando Juliano, ao pedir a papelada para reassumir o cargo, percebe uma escuta escondida. Furioso, ele saca a arma, chama Zélia de traidora e ameaça matá-la. A tensão explode quando Basílio e Beatriz saem do esconderijo e tentam desarmá-lo. Juliano os faz reféns, apontando o revólver e dizendo que matará todos. Zélia tenta fazê-lo recuar, dizendo que se ele atirar, não terá mais como fugir. Mas o vilão está fora de si. Nesse momento, Bia, que havia ido à fábrica, ouve os gritos e entra na sala. Ela presencia uma cena horrível. Juliano atirando, sem controle. No capítulo seguinte, descobre-se que Zélia foi a vítima fatal. Ela morre nos braços de Basílio, enquanto Juliano foge. Bia, horrorizada, liga para a polícia, entregando o próprio pai. Clarice chega à perfumaria pouco depois e se desespera ao saber da morte de Zélia. Em meio à dor, ela é amparada pelas filhas e por Basílio. Com a gravação da confissão, Clarice é inocentada da morte de Valéria. No entanto, Juliano segue foragido. Mais tarde, ele é visto escondido em um barco velho, onde Maristela o encontra para levar comida. Ela o repreende duramente por ter matado Zélia na frente de Bia. Mas Juliano, frio, responde que se a filha o renegou, então não é mais sua filha. Maristela, revoltada, dá um tapa no rosto do filho. Dias depois, Maristela entrega a Juliano passaportes falsos, inclusive um no nome de Clarice, seguindo o plano de fuga do criminoso. Enquanto isso, Beatriz vive preocupada com a possibilidade de Juliano voltar e fazer mal a ela ou à mãe. Clarice compartilha o mesmo medo e torce para que ele tenha fugido para sempre. No entanto, o pesadelo ainda não terminou. Na mesma noite, Juliano invade a pensão onde Clarice mora e a sequestra. No último capítulo da trama, o vilão aparece na perfumaria carioca tentando fugir com Clarice, mas acaba cercado pela polícia. Bia implora para que ele solte sua mãe, mas Juliano grita que se Clarice não for dele, não será de mais ninguém. O que acontece a seguir é trágico e simbólico. Juliano se envolve em uma das máquinas da fábrica e morre de forma brutal, virando sabão, como o próprio enredo ironiza. Após sua morte, Zélia é lembrada como heroína. Ela havia deixado sua parte na empresa como herança para Clarice, que decide vender tudo para recomeçar longe daquele passado sombrio. Maristela, por sua vez, é a única a pagar pelos crimes. É presa e enlouquece atrás das grades. Assim termina uma das histórias mais intensas da novela, com justiça, tragédia e redenção. O sacrifício de Zélia não foi em vão. Ela não apenas salvou Clarice, como também foi fundamental para a queda definitiva de Juliano. O clima é de tensão crescente. Beatriz, cada vez mais angustiada, sente o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela sabe que o tempo está se esgotando e que a situação de Clarice é crítica. A possibilidade de ver a mulher que sempre a acolheu como uma mãe ser presa injustamente a consome por dentro. A cada dia que passa, a culpa, o medo e o desespero apertam mais seu peito. Clarice, vítima de um complô cruel arquitetado por Juliano e Maristela, corre sério risco de perder sua liberdade, e talvez até mais que isso. Beatriz, determinada a não permitir essa injustiça, se recusa a ficar de braços cruzados. Ela se joga de cabeça em uma busca frenética por provas que possam inocentar Clarice. Mas a cada porta que bate, parece surgir mais um obstáculo. O sistema é implacável e os inimigos são ardilosos. Ainda assim, a jovem mantém a coragem. Ela sabe que não está sozinha nessa luta. Enquanto Beatriz se vê mergulhada nesse turbilhão, a vida continua em outros núcleos da trama. Em um raro momento de leveza e esperança, Sérgio e Jacira oficializam sua união em uma cerimônia simples, porém repleta de emoção. Rodeados por amigos e familiares, os dois trocam votos sinceros, selando o amor que resistiu a tantas dificuldades. O casamento é um respiro em meio ao caos, um lembrete de que, apesar das adversidades, o amor ainda é possível. Do outro lado, Teresa e Alfonso seguem firmes em seu relacionamento. A cumplicidade entre os dois cresce a cada dia, surpreendendo até os mais céticos. Eles se apoiam, se escutam e estão aprendendo a amar sem pressa, respeitando as cicatrizes um do outro. O casal representa uma nova forma de amar, mais madura,
construída sobre a base da confiança e da entrega mútua. Mas nos bastidores, uma guerra silenciosa está sendo travada. Basílio e Zélia, agora aliados, unem forças para desmontar o castelo de mentiras de Juliano e salvar Clarice. Zélia, com seu conhecimento profundo dos segredos da família Alencar, guia Basílio com firmeza. Ela sabe exatamente onde cutucar. Juntos, arquitetam um plano ousado e perigoso. Eles sabem que qualquer passo em falso pode ser fatal. Juliano não é um oponente fácil. Ele é manipulador, tem aliados poderosos e está disposto a tudo para manter seu império de mentiras. Enquanto pensa em seus próximos movimentos, Beatriz é surpreendida por uma carta inesperada de Ronaldo. A escrita sincera e emocionada do rapaz a desarma. Ele fala de arrependimento, de saudade, de amor. Fala de um desejo genuíno de reconciliação. As palavras tocam fundo em Beatriz, reabrindo feridas que ela ainda tentava cicatrizar. Ela fica dividida. Embora parte de seu coração ainda pulse por Ronaldo, a dor do passado a impede de se entregar novamente. Na mansão Alencar, a tensão também se instala. Maristela começa a perceber que a rede de mentiras pode ruir a qualquer momento. Ao saber das movimentações de Zélia, ela alerta Juliano. Ela está tramando algo, Juliano. E você sabe do que ela é capaz. Mas Juliano, cego pela própria arrogância, ignora o aviso. Ele acredita ter tudo sob controle. Um erro que pode lhe custar caro. Em outro ponto da cidade, uma revelação promete mudar o rumo de uma jovem. Alfredo chama Anita para uma conversa séria. Com sensibilidade, mas sem rodeios, ele a encara e diz: Anita, eu fiz os exames. Você está grávida. A notícia pega Anita de surpresa. Um misto de choque, medo e emoção toma conta dela. O futuro, até então incerto, agora se mostra ainda mais imprevisível. A jovem terá que encontrar dentro de si forças que nem sabia que possuía. Beatriz, tomada por uma nova dose de coragem, decide que não pode mais esperar. Ela vai até a mansão dos Alencar. Enfrentar seus inimigos cara a cara é arriscado, mas necessário. De cabeça erguida, ela encara o passado e os fantasmas que ali habitam. Está disposta a tudo para salvar Clarice. E é nesse momento de coragem que uma nova porta se abre para Beatriz. Uma porta que ela jamais imaginou que teria a chance de cruzar. Após vencer as acusações infames de Juliano e Maristela e recuperar suas contas bloqueadas, Beatriz finalmente pode tirar do papel o maior sonho de sua vida: abrir sua própria escola. Um projeto que parecia impossível, agora começa a se concretizar, como um raio de luz após uma longa tempestade. Clarice, com o coração dividido, toma uma decisão importante. Rompe definitivamente sua sociedade com Zélia na escola Magnifique. Em um gesto simbólico e de profundo amor, entrega à filha o imóvel onde funcionava o antigo curso de etiqueta, agora desativado. Com lágrimas nos olhos, passa as chaves para Beatriz, dizendo: Esse lugar agora é seu. Construa aqui o mundo que você sonhou, o mundo que seu pai sempre acreditou ser possível. Beatriz, emocionada, sente que ali está o verdadeiro recomeço. Lembra-se do pai, Antônio Dourado, sua grande inspiração. Professor apaixonado, ele plantou nela o amor pela educação desde pequena. E é em homenagem a ele que Beatriz decide batizar a nova escola com o nome Escola Primária Professor Antônio Dourado. Com entusiasmo, ela mergulha nos preparativos. Participa da reforma, escolhe cores, móveis, livros. Quer um espaço vivo, acolhedor, onde as crianças possam crescer livres e criativas. E mais, convida Clarice para ser professora de artes da escola. Você será minha parceira, mãe. Essa escola precisa de você. Clarice aceita com o coração em festa. Pela primeira vez em muito tempo, mãe e filha trabalham lado a lado, unidas por um propósito maior: transformar vidas por meio da educação. A notícia da inauguração da escola se espalha. A comunidade se mobiliza. Beatriz organiza visitas, escuta ideias, monta uma equipe pedagógica dedicada. O espaço vai tomando forma, ganhando alma, se tornando um símbolo de resistência e esperança. A inauguração está marcada para a última semana da novela e promete ser um dos momentos mais marcantes de toda a trama. Vestida com um belo vestido floral, Beatriz sobe ao pequeno palco no pátio da escola, com Clarice ao seu lado, e diz emocionada: Essa escola nasceu do amor pelo ensino, do amor por quem acreditou em mim e do amor que transforma a dor em força. Que esse seja um lugar de luz, de sonhos e de futuro. O público aplaude de pé. Lágrimas escorrem.
Beatriz sorri, sentindo que aquele não é apenas o final de um ciclo, é o verdadeiro começo de uma nova história. O mundo, com o coração apertado e os olhos marejados, finalmente cria coragem para procurar Lígia. Depois de tantos desencontros, equívocos e mágoas, ele decide deixar o orgulho de lado e pede perdão. Com a voz embargada, reconhece seus erros e declara que ainda a ama profundamente. Lígia, surpreendida com a sinceridade do gesto, escuta em silêncio. Há uma mistura de emoções em seu peito: mágoa, carinho, saudade, e tudo isso a deixa ainda mais confusa. Mais tarde, em uma conversa com Teresa, sua amiga e confidente, Lígia abre o coração. Confessa que, mesmo tentando seguir em frente, não conseguiu esquecer Raimundo. Ao mesmo tempo, teme se machucar de novo, teme voltar para uma história que já a fez sofrer. Teresa a aconselha a ouvir seu coração, mas também a respeitar seu tempo e seus sentimentos. Às vezes, o amor precisa de silêncio antes de florescer outra vez, diz ela. Enquanto isso, os preparativos para o casamento de Sérgio e Jacira estão a todo vapor. Alfredo, sempre prestativo, se une a Eugênia e Topete para organizar a transmissão da cerimônia, que será exibida ao vivo pela internet. Eles querem garantir que familiares distantes e amigos que não puderam estar presentes também possam celebrar esse momento tão especial. Entre testes de câmera, ajustes de iluminação e microfones, o clima é de alegria e ansiedade. Jacira, emocionada, mal consegue conter as lágrimas ao experimentar o vestido de noiva. Em outro canto da cidade, uma revelação importante muda os rumos de uma relação. Zélia, em um raro momento de vulnerabilidade, decide abrir o jogo com Bia. Com a voz firme, mas carregada de emoção, ela revela detalhes de sua verdadeira história. As dores, as perdas, os motivos por trás de tantas decisões misteriosas. Bia escuta com atenção, sentindo o peso daquelas palavras e compreendendo, enfim, as feridas que moldaram a mulher à sua frente. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Beatriz, por sua vez, vive um momento de celebração e conquista. Ao lado de Clarice e Beto, ela comemora a realização de um antigo sonho: a fundação de sua própria escola primária. O espaço, simples mas acolhedor, simboliza não apenas um projeto educacional, mas também uma nova etapa em sua vida. Eles brindam a esperança, a transformação e ao poder do conhecimento. Já Zélia, após tanto tempo vivendo uma relação marcada por controle e desconfiança, toma uma decisão corajosa. Com dignidade e firmeza, ela coloca um ponto final em seu casamento com Orlando. Expulsa-o de casa, dizendo que não permitirá mais que sua vida seja guiada pelo medo e pela submissão. É o início de uma nova jornada, mais livre, mais leve, mais verdadeira. A reta final de Garota do Momento reserva um dos momentos mais impactantes da novela: a revelação definitiva do maior crime de Juliano Alencar. Sem saber que está sendo gravado, ele confessa ter assassinado Valéria, selando seu destino e permitindo que Clarice seja finalmente inocentada. Mas o preço dessa vitória será alto e trágico. Tudo começa quando Beatriz, determinada a limpar o nome da mãe e a fazer justiça por tudo que Juliano causou, se une a Beto e Basílio para arquitetar um plano ousado. A ideia é arrancar do próprio vilão a confissão do assassinato de Valéria, crime que ele cometeu friamente meses antes para impedir que a verdade sobre a origem de Beatriz viesse à tona. O trio decide então procurar Zélia, uma peça-chave para que a armadilha funcione. Zélia, apesar do receio, aceita participar. Ela conhece Juliano como ninguém, sabe de suas fraquezas e principalmente de sua vaidade e ambição. É ela quem sugere um convite que ele jamais recusaria: uma proposta para assumir o cargo de vice-presidente da perfumaria carioca. A alegação é que após a crise na empresa e o afastamento de Maristela, a companhia precisa de um novo nome forte, alguém com experiência e ousadia. Juliano, é claro, morde a isca. Em nenhum momento desconfia que, por trás da cortina de cordialidade, se esconde uma emboscada fatal. A reunião é marcada para o final da tarde, na antiga sede da empresa, um local afastado e discreto, que já não está em uso. Zélia chega antes, acompanhada de Beatriz, Beto e Basílio, que se escondem em uma sala contígua, conectada por uma fresta na parede de madeira e um sistema improvisado com microfones e um pequeno gravador. O clima é tenso. Todos sabem que o plano é arriscado, mas necessário. Juliano chega pontualmente, elegante e confiante.
como se já se visse sentado no trono que Zélia promete. Ela o recebe com um leve sorriso, mantendo a compostura e a cordialidade. Aos poucos, conduz a conversa para o passado, tocando em temas delicados, como a época em que ele e Valéria mantinham um caso, e os conflitos que surgiram após o nascimento de Beatriz. Juliano se esquiva no início, mas gradualmente vai cedendo ao jogo psicológico. A vaidade fala mais alto. Ele quer impressionar, mostrar poder, reafirmar sua superioridade. Sabe, Zélia, às vezes a gente precisa se livrar dos pesos mortos no caminho, diz ele, com um meio sorriso cínico. Valéria era uma ameaça. Ia destruir tudo que eu construí. Eu não podia deixar. Zélia, controlando o pânico, mantém a conversa fluindo, estimulando-o a continuar. Então foi isso que você fez com ela? Pergunta com a voz baixa. Se livrou? Juliano dá uma risada seca e, com um brilho perverso nos olhos, completa. Ela me obrigou. Veio com aquele papinho de revelar tudo para Clarice e para Beatriz. Disse que ia acabar com minha reputação. E bem, agora ela tá em silêncio. Para sempre. Do outro lado da parede, Beatriz aperta a mão de Beto, contendo o choro. A confissão havia sido feita. Gravada. Tudo o que precisavam para provar a inocência de Clarice, enfim, estava registrado. Mas o alívio dura pouco. Um estalo na madeira, um ruído quase imperceptível de um celular vibrando, um reflexo no vidro, qualquer pequeno detalhe, talvez tudo ao mesmo tempo, chama a atenção de Juliano. O vilão se cala subitamente e franze a testa, olhando em direção à parede. Zélia tenta disfarçar, mas já é tarde. O que está acontecendo aqui? Pergunta ele, agora com os olhos estreitos, se levantando da cadeira. Zélia se adianta, tentando conter a tensão. Nada, Juliano. Só estamos conversando. Mas Juliano já não escuta. Em um gesto brusco, puxa do paletó uma arma e aponta para a parede, disparando 2 tiros. O estrondo ecoa no galpão vazio. Beatriz, Beto e Basílio se jogam no chão, protegendo-se atrás de caixas e móveis antigos. Malditos! Vocês me armaram uma emboscada! Grita Juliano, transtornado. Zélia, com coragem e firmeza, se coloca diante dele. É o fim, Juliano! Nós temos a gravação! A polícia já está a caminho! Você sempre foi uma traidora! Diz ele, com os olhos marejados de raiva e frustração. E você, um covarde assassino! Nesse momento, o inevitável acontece. Juliano, tomado pelo desespero, atira. O som seco do disparo silencia tudo por um instante. Zélia cai lentamente, como se o tempo tivesse parado. Um filete de sangue escorre por seu peito. Beatriz grita, corre até ela, mas já é tarde. Zélia, com o último suspiro, olha para a jovem e sussurra. Não! Deixe ele escapar! Juliano foge correndo, aproveitando o caos. Do lado de fora, a sirene da polícia já ecoa, mas ele consegue se embrenhar pelas ruas escuras da cidade, sumindo na noite. A busca começa imediatamente, com todos os recursos disponíveis, mas o paradeiro do vilão permanece incerto. No hospital, Beatriz está inconsolável. Beto tenta confortá-la, mas também sente o peso da perda. Zélia, apesar de todos os erros do passado, havia se redimido. Morreu como heroína, enfrentando o próprio algoz para salvar a verdade. A gravação, entregue à delegacia, é periciada e confirmada como autêntica. A confissão de Juliano é clara, sem margem para dúvidas. Clarice é chamada para depor novamente. Pela primeira vez, entra na sala da delegacia de cabeça erguida. A promotoria retira todas as acusações. Está livre. Inocente. Emocionada, ela abraça Beatriz e diz: Minha filha, você me salvou. E salvou a memória da mulher que te deu a vida. Basílio, visivelmente abalado, entrega o gravador à imprensa. A história vai ao ar em todos os noticiários. A imagem de Juliano, agora procurado, estampa jornais, sites e programas de TV. A máscara caiu. O empresário sedutor, o herdeiro elegante, o manipulador carismático agora é apenas um criminoso foragido. Enquanto isso, no velório de Zélia, amigos e antigos desafetos comparecem. A cerimônia é marcada por homenagens sinceras. Beto faz um discurso emocionado, lembrando que, apesar de seus erros, Zélia teve coragem de mudar. E pagou o preço mais alto por isso. Beatriz, de luto, segura firme a mão de Clarice. Agora, mais do que nunca, elas estão unidas. Isso não acaba aqui, diz Beatriz com a voz embargada, mas determinada.
Juliano ainda vai pagar. A caçada continua. A polícia segue as pistas, mas Juliano é astuto. Sabe se esconder. Conhece os becos da cidade, tem contatos que o protegem. Mas agora não há mais escapatória definitiva. Ele está marcado. E com a confissão gravada em mãos, o tempo dele está se esgotando. A justiça, enfim, começa a ser feita. Mas o preço foi alto. Zélia partiu como mártir. Clarice foi lavada em lágrimas antes de ser lavada em perdão. E Beatriz teve sua juventude marcada para sempre por sangue e redenção. Garota do Momento caminha para seus capítulos finais com as cartas na mesa, corações em pedaços e um último ato de vingança prestes a acontecer.